existia, né? Tu tá partindo do princípio que isso é bom. Eu acho uma Levar merda a palavra isso de daí. Jesus é uma merda? Eu acho. Você sabe onde Pedro Álvares Caminha morreu? Não sei. Depois daqui, eles não voltaram pra Portugal, não. Eles foram contra a corrente pra Índia pra lutar contra os muçulmanos e ele morreu lá. Pedro Álvares Cabral morreu, já voltou pra casa de um jeito que ele tava inutilizado. Ele tinha pegado centenas de doenças que ninguém conhecia. O cara tava inutilizado. As pessoas que deram a volta ao mundo com Magalhães, não chega, 90% não voltou. Você acha que alguém ia pra uma missão de 93% de chance de morte por causa de dinheiro? O cara passa pro sul, aparece uma cruz. O Cruzeiro do Sul. Você acha que esses caras não acharam que isso era um símbolo pra eles? Que era uma ordem divina? É aí, o caminho? Os caras nunca tinham visto isso. Quando atravessou, apareceu, não é isso? Uma cruz no céu. Você acha que isso não significava nada pros caras? Renato Trezoitão, perito criminal e apaixonado por Bitcoin, mergulha em um bate-papo fascinante sobre o halving da criptomoeda, o papel dos governos na sociedade, questões religiosas e muito mais. Com insights afiados e uma abordagem única, ele desvela os mistérios por trás desses temas complexos. Não perca a chance de se aprofundar nesses assuntos intrigantes. Assista ao vídeo completo para uma experiência enriquecedora e esclarecedora. A lenda que quem toca naquele touro ali atrai dinheiro, prosperidade, sorte e tudo mais. Se isso realmente dá certo, eu não sei. Agora eu sei como que pode fazer dólar através da internet. Sim, é possível fazer dólar através da internet de qualquer lugar do mundo. Não precisa estar aqui em Wall Street, nos Estados Unidos. Você pode fazer isso da sua casa. E o melhor, sem precisar falar inglês, sem precisar aparecer. Parece bom demais, né? Mas clica aqui, saiba mais que você vai entender o passo a passo de como fazer dólar através da internet. Não acredita nisso, não? Tudo lá, Samuel 1 e 2. Tem muita gente que acredita, inclusive em Portugal, que Portugal foi fundado diretamente por Jesus Cristo. Você conhece o juramento de Ourenque? Não. As bandeiras de Portugal e Espanha são flâmulas de vitória, são símbolos de vitória contra a guerra muçulmana. A identidade deles veio da ideia da reconquista. A Espanha e Portugal foram criados com essa ideia. Eles colonizaram a América. Eles colonizaram a América com a ideia de levar a ideia de Jesus. Eu acho que se alguém... Será, a maioria das pessoas não veio por dinheiro. Onde é que Pedro Álvares Caminha morreu? Não é nenhuma questão de... Você sabe onde Pedro Álvares Caminha morreu? Não sei. Depois daqui, eles não voltaram pra Portugal, não. Eles foram contra a corrente pra Índia pra lutar contra os muçulmanos e ele morreu lá. Pedro Álvares Cabral morreu, já voltou pra casa de um jeito que ele tava inutilizado. Ele tinha pegado centenas de doenças que ninguém conhecia. O cara tava inutilizado. As pessoas que deram a volta ao mundo com Magalhães, não chega, 90% não voltou. Você acha que alguém ia pra uma missão de 93% de chance de morte por causa de dinheiro? Imagine Vasco da Gama. O céu é igual no hemisfério norte e sul? Você não tava no hemisfério norte agora? Tem estrela polar lá ou não tem? Tem Cruzeiro do Sul lá? Quando o cara sai nas grandes navegações ali, ele tem com certeza... Você mudou o... Inclusive isso é uma demonstração de que a Terra plana é falso, né? Só de mudar se você estiver no parte norte ou sul do planeta, coisa de 50 quilômetros muda totalmente o céu. E quando o cara passa pro sul, aparece uma cruz. O Cruzeiro do Sul. Você acha que esses caras não acharam que isso era um símbolo pra eles? Que era uma ordem divina? É aí, o caminho? Os caras nunca tinham visto isso. Quando atravessou, apareceu, não é isso? Uma cruz no céu. Você acha que isso não significava nada pros caras? Se isso fosse por dinheiro... significasse mesmo, se isso fosse... Se fosse por dinheiro, eles teriam voltado. Mas eles não daí teriam tu vai ido pra falar Índia. que o dinheiro não foi um componente? Mas Tu um tá componente, viajando. mas era um componente menor. O componente maior para o país se comprometer na colonização era o combate ao Satanás. Pregar a toda criatura, a última ordem de Jesus. Portugal foi fundado 300 anos antes de qualquer descobrimento com o juramento de Ourenque, que Dom Afonso Henriques afirma que recebeu uma mensagem diretamente do Senhor Jesus Cristo de que você levará a palavra de Jesus a povos que você nem sequer você conhece. Um E eles charlatão levaram... diria isso, não diria? Não sei. Um charlatão diria isso, porra. Eu não sei. E ele venceu a batalha do jeito que ele disse que ia vencer. E o Portugal levou a palavra de Jesus a 300, 400, 500 anos depois da morte de Dom Afonso Henrique a povos que eles não conheciam no século XII. Tinha igreja portuguesa em Hiroshima, tinha igreja portuguesa em Nagasaki, tinha igreja portuguesa em Macau, tinha igreja portuguesa em Timor-Leste, né? Porque Em povos que eles nem sequer imaginavam que existia, né? Tu tá partindo do princípio que isso é bom. Eu acho uma Levar merda a palavra isso de daí. Jesus é uma merda? Eu acho que Ensinar o perdão, a humildade é uma desgraça. Mas você tá dizendo que esses lugares já não perdoavam as pessoas. Rapaz, a cultura originária da Indonésia e da China, bicho, naquela época, rapaz, hein? É isso. Pra a maioria das religiões, inclusive as religiões abraâmicas, né? O muçulmano, o judeu, eu nunca vi tirando
o usuário e o criminoso da cadeia, você já viu? Cara- A única religião que eu conheço que o que se diz que eu não sou digno de entrar em sua morada é apenas uma palavra e eu serei salvo é essa, viu? As outras é um contrato. Você tem direito à salvação se você cumprir um certo número de obrigações. Que não é uma coisa que não se faz em um momento. Mas como é que tu chega num lugar que já tem uma cultura pré-estabelecida, por exemplo, como no Japão, com uma mensagem como essa? Aceita quem quiser. Puta, Tem vários filmes, que contam as histórias reais da era Meiji, né? Já existe reconhecido, inclusive, pela igreja. Tem vários filmes interessantes que mostram os mártires japoneses. Inclusive, tem países no Extremo Oriente que aceitaram Jesus como a Coreia. A maioria dos coreanos, eles já não sei se hoje em dia, mas já teve época da maioria dos coreanos se alegarem cristãos. Tem países no Oriente que aceitaram Jesus. mas e se o contrário fosse o que se a gente estivesse falando do contrário? Por exemplo, em vez de saírem missões cristãs pro Japão, saíssem missões do Japão. Se o mundo fosse configurado de uma forma diferente e outra mensagem chegasse num país cristão, eles seriam recebidos do mesmo jeito, será? Houve missão diplomática no século XVII, eles foram recebidos. Houve missão diplomática japonesa no século XVII na Com Europa. a mesma intensidade dos jesuítas? Como é que você... Beleza, se a religião oficial do Japão, que o Shinto, né, que o imperador é um deus, eles tentaram, inclusive, na Segunda Guerra Mundial. Se o imperador fosse um deus mesmo, ele teria ganhado a guerra, não é isso? Se a sua ideologia é a espada e a sua demonstração é a vitória, as bombas atômicas deixaram claro, e a rendição incondicional, não é isso? De que o imperador não é um deus, né? Ou Tudo não? bem, mas eu também não falei que o imperador é um não, deus. beleza, se você vier ganhar na bomba atômica, não é isso, eu me curvo a você, né? Hein? Mas se você levar em consideração que assim, estamos falando de religião. Saio com a religião Mas a daqui e religião, vou pra lá. oficial do Japão não era o shintoísmo, o imperador Tudo não era um bem, deus, mas ou não? Sim. Mas eu não tô falando E que a é prova verdade disso era essa a vitória porra, em cara. conteste dele, não é isso ou não? Sim. Você tá falando que foi Jesus que estourou o Japão. Não, eu não disse que Jesus estourou o Japão. Eu disse que existia uma religião oficial que afirmava apertamente que o imperador era Deus e por isso invencível. Mas E acham. Se Que eles acham, se eles foda-se. perderam, ele não é Deus, acabou, né? Isso tá Tudo refutado. bem, tudo ou não, bem. hein? Sim, O quê? tudo bem. Sim. Mas- Você julga mas- uma árvore pelos frutos ou não? Presta atenção, Sim. cara. Olha só, a gente tá falando de pessoas que saem, cristãos que foram pra uma outra cultura, e a gente tá usando o Japão como um exemplo aqui, Mas certo? tem muitas pessoas que Daí- adotam religiões ocidentais, não tem? Daí a gente tá New levando- Age agora, não tem um monte de gente que segue religião oriental? Tem um montão, velho. Montão. O pessoal não estuda Bhagavad Gita, hinduísmo, budismo. Não tem um monte de budista em São Paulo ou não tem? Cara, mas isso que não tem nada a ver com o Mas lance tem de ou não? missão jesuíta. Mas não tem missão budista, hinduísmo, não tem tudo isso aqui Porra, ou não? mas a gente tá falando também de um período completamente diferente, né? Estamos falando de descobrimento do Brasil, os caras chegando aqui pra falar pros índios que tava cultuando o sol, que o bagulho é Jesus. Isso. O cara não sabe nem que porra é essa. Você preferia viver como índio ou preferia saber que existe metalurgia, que existe química? Que Cara, mas a gente existe... tá falando... É. Bom, Sim. O contato com os índios. não importa muito que Isso eu explodiu a prefiro. qualidade de vida dos índios em qualquer lugar, né? Para os sobreviventes, pelo menos, né? Sim. Pois é, ainda tem isso. Né? Mas as mortes por doença não são culpa exclusiva de ninguém, né? Mas e as mortes por escravização, por exemplo? Rapaz, se as mortes por escravização fossem sistemáticas, eles não precisavam ter trazido os negros, né? Que eles compreendiam e praticavam a escravidão durante séculos, né? O lance é que os indígenas, eles não Inclusive aceitavam. os europeus foram mais escravizados do que fizeram escravos. Inclusive, mesmo na África, os muçulmanos escravizaram por muito mais tempo, muito mais escravos, numa escala maior. E a escravidão normalmente era sexual com castração, né? A escravidão europeia, pela questão da religiosidade, se o cara utilizasse sexual, tinha que ser escondido, né? Senão ele também seria punido, né? A escravidão islâmica na Europa, na África, foi muito maior, por mais anos, por mais quantidade e muito mais brutal, né? Não sei o quê. Pois é. Várias pessoas que a gente conhece, Santo Antônio, a Batalha dos Três Reis, aquela história lá como é São Sebastião. Quantos caras não foram escravizados e pediram, como é que chama, resgate? Mas a regra, várias pessoas foram feitas escravas na África, né? Isso aconteceu durante séculos, né? Pois é, os povos eles se escravizaram. Vai ter cota, porque os judeus não foram escravos no Egito, vai ter cota, o Egito vai pagar Israel, é isso? Não faz sentido nenhum. E, primeiro, que você fazer parte de um povo, você não tem nenhuma prova de que tem um ancestral mesmo seu naquelas pessoas daquela época, né? Pois é, isso não faz sentido nenhum. O único sentido... Não faz sentido lógico, né? Isso faz sentido pragmático para as pessoas que querem desmoralizar as coisas, não é isso? Não sei se é tão preto no branco assim, cara. Se você considerar que o maior presente que você pode dar a alguém é a salvação espiritual e que acesso à tecnologia é uma coisa positiva, você vai ter que reconhecer que os europeus deram o maior presente que existe no mundo para os índios. Hoje em dia, existe mais gene pool, existe mais genes indígenas do que existia 1000 anos atrás. Antigamente, existia ritual de assassinato em massa para sacrifícios humanos. Hoje em dia não tem mais.
Melhorou ou piorou? Você quer viver num mundo de sacrifícios humanos, de fome, de ficar comendo inseto? Pois é. Mas eles estão 500 anos depois, irmão. Isso Que? já ia evoluir naturalmente. E é isso. Os lugares que não tiveram contato com a civilização nunca evoluíram naturalmente. Tem um lugar chamado Tudo bem. Sentinela do Norte, você ouviu falar? Eles estão na Idade da Pedra ainda. Mas você concorda que não precisava, por exemplo... Não, Inclusive tem uma Bom, explicação. já sei que tu vai me responder. Isso tem uma série de explicações. Por que lugares que não têm uma continuidade de massa na mesma longitude não desenvolve civilização? Steel, Guns, Steel, como é que chama? Tem um livro que explica isso, né? Como a civilização precisava de um lugar que fosse um continente com várias ocupações na mesma latitude. Tem explicação física disso. Bom,